Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre os Croods 2 e como esse filme, essa continuação no caso, simplesmente ficou mega esquecida do nada. Teve uma época que geral tava animado pra ver o filme, mas quando ele finalmente lançou, ninguém mais lembrava da existência desse negócio. Aí depois me surgiu algumas dúvidas, tipo, será que o primeiro filme era tão bom quanto as pessoas falavam? Será que os Croods 2 é melhor que o primeiro? O que eu sei é que o começo do filme vai de 0 a 100 no piscar de olhos e graças a Deus que isso acontece, já que Sem Meme é uma das aberturas de filmes mais legais que o estúdio tem. Só que uma coisa que eu tava esquecendo de dizer é que eu sou torto, mas enfim, como eu tava falando, o filme começa basicamente contando pra gente que depois dos Croods viram basicamente geral e de arrastas, seja por causa de doenças ou de bichos perigosos, eles acabaram se isolando de medo em uma caverna por causa de tudo que já aconteceu. E normalmente eles só saem da caverna pra ter a famosa Hora do Rango. Caramba, a cena deles indo tomar café da manhã, ou melhor, indo pegar o café da manhã é simplesmente fantástica. É o mais puro suco de ação do começo ao fim. O triste é que foi uma cena de ação incrível que mal rendeu um café da manhã pra eles, nem um almoço, uma janta então nem se fala. E eu nem vou comentar que nisso a Ip, ao invés de ir embora, fica querendo ver o pôr do sol. Mas quase vai de arrastas por causa disso. E tipo assim, tudo bem que tem um pouquinho de culpa do Grug, sabe? Mas ainda assim, se ela não tivesse meio que ido atrás desse pôr do sol, não teria problema. Enfim, ele até tenta dar uma lição de moral na garota, mas a mãe chega pra apaziguar as coisas, e depois de uma história bucha do Grug, geral dorme, só que a Ip faz uma coisa que eu admiro muito, ela ouve um barulho e decide ir ver o que é. Meu amigo, se eu escuto um barulho no meio da noite, eu fujo na mesma hora. E o pior é que ela também vê uma luz estranha e vai atrás dessa mesma luz. É de uma coragem ou de uma burrice sem igual. Eu não sei, eu deixo pra você decidir se é coragem ou se é burrice. Mas enfim, é lá que ela encontra o Guy. Enquanto os dois ficam se avaliando, por assim dizer, o Grug percebe que a barreira da casa dele, vulgo a pedra, já era. E enquanto ele pensa que a Ip foi levada, a Ip tá brigando pelo fogo com o Guy. E lá ela descobre que o mundo está acabando. E o Guy literalmente está fugindo desse fim de mundo. Fim do mundo, fim de mundo, fim do mundo. Ah, enfim, é os dois se parar pra pensar. Mas enfim, quando a Ip volta pra família, ela até tenta contar o que rolou, só que os Croods, sendo os Croods, só simplesmente destrói a concha que o Guy tinha dado pra ela, meio que uma forma de da Ip pedir ajuda caso precisasse, e além de, claro, eles basicamente cagam pra história da garota. Porém, entretanto, o fim do mundo chega até basicamente eles, e mesmo conseguindo sobreviver dessa vez, os Croods acabam basicamente parando em um outro lugar, mais bonito, só que mais perigoso. Se liga nesse gatinho manso que começa a tentar devorar eles. Só que de repente ele desiste. Se um bicho perigoso foge de tentar te comer, cuidado, pois é porque outro pior existe e esse outro pior está por perto. Dito isso, não é que tinha mesmo um bicho pior, mas não importa porque a Ip arruma um jeito de chamar o Guy que convenientemente estava por perto e salva eles. Só pra logo em seguida eles basicamente serem enterrados em milho de pipoca gigante. Sazãozinho de limão ali era rango pra ficar de buchinho cheio. Inclusive, comenta sazão de morango só pra dar engajamento e tal. E se puder, deixa um like. Dito isso, no dia seguinte, o Guy tá na vibe de eu vou dar o fora daqui, tá ligado? Porém, a Ip não deixa o Guy embora. E agora que ele é obrigado a ajudar, quando a fome aperta e os dois machos da família fracassam em ter comida, chega o Guy e consegue fazer eles terem um rango da hora, bem da hora mesmo. Nisso o Grug fica na bad porque a melhor refeição da família em tempos, ou provavelmente a vida toda, não foi por causa dele. E eu vou ser honesto, nessa hora eu simpatizo com o coitado, porém ele estraga tudo logo de cara na hora de contar uma história de bosta. Aí chega o Guy e conta uma história bucha, mas pelo menos é melhor do que a história do Grug. Só que no outro dia, ele, vulgo o Guy, tem a chance de fugir desses malucos, mas acaba voltando para ajudar eles, porém teriam regras desta vez. E aí com a ajuda do meu casa Guy, eles conseguem seguir até o tal amanhã, evitando todos os perigos desse mundo. Enfim, nisso eles acabam parando em um labirinto, onde é basicamente para meio que desenvolver a relação do Ip com a Guy. E eu acho que evolui, sei lá, eles são um casal bucha, sem graça, eu nunca gostei mesmo, então tanto faz. Mas enfim, essa parte também é pra deixar o Grug com raiva do Guy. Aí o garoto mostra pros Croods o que eles perderam dentro das cavernas durante todo esse tempo. No caso, o que eles perderam de ver e tal. E no dia seguinte o Grug coringa, mas essa fase passa rápido, então não vou ficar falando muito disso. E quando o fim do mundo alcança eles de novo, o Grug insiste na ideia da caverna, só que ninguém mais quer uma caverna. Aí o Grug, sem saber o que fazer, fica com raiva do Guy, o puro ódio. Só que aí, né, por causa disso, eles acabam presos em Piche. Aí o Guy conta sobre o passado dele, basicamente o que aconteceu, o bagulho que a gente vê no segundo filme, sabe? E aí os dois viram amigos, eles até armam pro gatinho de mais cedo no filme.
Aquele velho joguinho, sabe? Basicamente aquelas piadas simples que funcionam muito bem na minha opinião. E nisso eles escapam e o gatinho vai pra casa do caixa-prego, mas agora com todo mundo de boa, eles vão até o amanhã. Porém, o fim do mundo dificulta tudo mais uma vez, colocando um penhasco entre eles, literalmente. Só que aí o Grug usa a força dele pra mandar todo mundo pro amanhã, só que ele vai ficar pra trás. E nisso ele encontra o gatinho, só que agora eles viraram amigos, porque né, fim do mundo. Ou eles estão juntos, eles não têm nada, ou eles estão separados, eles estão separados, ou eles estão juntos, ele morre sozinho. Então, melhor morrer junto do que sozinho. E cara, essa parte desse filme eu acho muito da hora, porque assim, é uma animação e é da DreamWorks, mas é uma animação e tal, então a gente sabe que vai dar tudo certo. Mas pensa o seguinte, naquele momento o Grug tinha aceitado a morte, ele tinha desistido, pra ele tava tudo bem. Ele tava em paz porque ele sabia que a família dele tava salvo. Porém, quando ele ouve o chamado da sua família e pensa que eles estão em perigo, o homem tira a força das pregas para poder salvar a família Cruz. E a maneira que ele usa para escapar é basicamente na base de tudo que eles aprenderam e viram durante o filme até agora. E isso eu acho da hora demais, de verdade mesmo. Enfim, o Grug consegue rever sua família, eles finalmente encontram o tal amanhã e o filme acaba. Sendo bem honesto aqui, se o primeiro filme é melhor que o segundo ou não, é meio fácil de decidir, mas ao mesmo tempo não é. Porque assim, eu não iria julgar a animação, mas poxa, o segundo filme teve metade do orçamento, né? Só que meio que a DreamWorks ela tem um padrão, os cenários envelhecem lindamente e o design dos personagens nem sempre. Então se eu fosse julgar por isso, eu deixaria meio que no empate, já que os cenários do primeiro filme são lindos até hoje. Mas assim, eu acho que o primeiro filme ele é melhor que o segundo em basicamente duas coisas específicas. A primeira, no quanto a história é redondinha, sabe? Ela é fechadinha ali e pronto. Você tem a família dos Scrooge, você tem essa coisa de a lição de meio que sair da sua zona de conforto. E tem toda a jornada, o começo e o fim, eles querem ir pra um lugar, eles conseguem ir. Então tipo, é tudo redondinho, é tudo bonitinho. Tanto que, se eles não quisessem fazer uma sequência, eles não precisavam. Mas, bom, eles fizeram, porque a gente tá falando da DreamWorks. A DreamWorks é literalmente o estúdio que mais faz continuações. E também esse filme meio que ele ganha pelo desenvolvimento do Grug. Assim, no meu ver, no segundo filme, não é que os personagens são desenvolvidos, mas cada um tem o seu momentinho, tem o seu jeito pra ser desenvolvido, tá ligado? Nesse aqui, o desenvolvimento em geral, eles pegam um personagem só pra desenvolver, que é o Grug, é o único personagem que realmente precisa, e conseguem fazer um baita desenvolvimento da hora, só que o restante fica meio que de lado, tá ligado? Mas, sendo bem honesto, eu prefiro bem mais o segundo filme, porque é gosto pessoal, na verdade. Só é meio engraçado pensar que Os Croods é um filme da DreamWorks e meio que ninguém sabe de certa maneira, assim, quem sabe sabe, mas quando você olha e fala isso aqui é um filme da DreamWorks, nem parece. E eu realmente fico me perguntando por que não parece, nem nada do tipo. Mas enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Eu gosto muito do segundo filme. Foi meio que... eu vi o segundo filme, não antes dos primeiros. Eu vi o primeiro e depois o segundo, obviamente. Só que eu só fui ver o primeiro quando tava pra lançar o segundo. Então, enfim. Eu só queria dizer que o primeiro filme ele é legal. Eu achei o segundo melhor, mas o primeiro é legal. Mas é isso, se você chegou até aqui, deixa um like. Eu agradeço se você deixar um comentário também. Se tiver uma próxima, a gente se vê.